tudo bem? Me chamo Marcílio e na presença do Senhor eu te convido para que possamos então estudar a palavra do Senhor, ok? Fecha teus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus, nosso Pai amado, no nome de Jesus, abençoa esta pessoa, abençoa a tua família, abençoa teus sonhos e nos ajuda a entender mais um estudo da tua santa palavra. Por Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. O tema de hoje é sobrenatural. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala do sobrenatural? Muitas pessoas já viram, já depararam com certas situações do sobrenatural. Algumas pessoas já viram vultos fantasmagóricos de formatos humanos, outros já viram de formatos monstruosos. Mas e aí? O que a Bíblia fala sobre isso? Muitas pessoas acreditam que espíritos, né, encarnados de outras pessoas que já faleceram, que já morreram e que está perambulando por aí. É bom a gente lembrar que a Bíblia condena esses tipos de coisas. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 12, verso 7 e o capítulo 9, verso 5, lá fala que os mortos não voltam. Lá fala que a pessoa, ao morrer, ela não sabe mais de coisa nenhuma. E que ela não volta mais. Fica no pó da terra, fica na sepultura. A única coisa que volta para Deus é o fôlego de vida que Ele nos concedeu para viver. Isso que volta para Deus. Agora, a Bíblia diz que o homem, o ser humano, está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, é o juízo final. Isso está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Agora a pergunta que eu faço. Quem está por trás disso? Quem inventou essas coisas? Quem passou a divulgar essas coisas na mente humana? Interessante que a Bíblia tem resposta. Olha só que interessante. Lá em João capítulo 8, verso 44, lá a Bíblia fala que o diabo, o anjo caído, o anjo das trevas, que foi expulso do céu, lá fala em João 8,44, ela fala que ele é o pai da mentira. Então, esses conceitos, essas doutrinas falsas de mentira, diabólicas. Lá em 1 Timóteo 4, verso 1, lá fala que ele é enganador. E lá em Apocalipse capítulo 13, verso 13, lá fala que no futuro próximo ele vai fazer até fogo cair do céu à vista dos homens. Isso tudo para enganar as pessoas. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, lá fala que ele, se for possível, se transforma até em anjo de luz para poder estar, se possível, enganar os próprios escolhidos, eleitos de Deus. Quer dizer, então ele toma a forma do que ele quiser. Tudo para enganar as pessoas. Então, para tomar a forma de uma pessoa, de um ente querido que já faleceu, para depois aparecer para aquele ente querido que está vivo, para enganá-lo, isto aí é ficha para ele, é fichinha para ele. Lá em 1 Samuel capítulo 28, lá tem um relato bíblico muito interessante que se encaixa no que nós estamos falando. Lá fala do rei Saul, que o rei Saul, ele abandonou os caminhos do Senhor
não quis mais obedecer a Deus, quis andar com seus próprios caminhos, seus próprios passos, suas próprias decisões. E quem orientava ele era o profeta Samuel, que era um profeta de Deus, que Deus instruía o profeta Samuel, e assim o profeta Samuel passava para Saul. Mas Samuel já tinha morrido, e Saul não queria mais seguir a Deus, abandonou os caminhos de Deus. Um dia, o seu país entrou em guerra contra os inimigos filisteus. E ele, desesperado, ele foi buscar ajuda, sabe na onde? Foi numa médium, lá da terra de Endor. E lá, então, ele pediu a ela que fizesse aparecer Samuel, porque ele queria buscar orientações com Samuel para saber como fazer para vencer essa guerra. Mas Samuel já tinha falecido. E esta médium fez lá, né, suas feitiçarias, e diz a Bíblia, então, que subiu da terra um vulto do formato de Samuel. E ele então se prostrou, o rei Saul se prostrou diante ali. Não era Samuel, era Satanás. Era o diabo que se personificou em Samuel. E ali então ele achou que ele teria ali a ajuda para vencer o seu inimigo. Ali ele encontrou uma grande decepção. O próprio inimigo jogou na cara dele: você veio buscar solução em mim? Você abandonou a Deus? Olha só. E amanhã tu e tua casa estarás comigo. E ele ficou arrasado. Há muitos anos atrás, eu encontrei um senhor, que este senhor, então, eu explicando para ele que não existia vida após a morte, que isso tudo era conceito, ensinamentos diabólicos, mostrei para ele diversas passagens na Bíblia. E ele, então, no final da conversa, ele falou: eu acredito que existe sim, porque meu filho tem 5 anos que faleceu, e ele apareceu na minha casa, sentou no sofá, e ambos conversamos. E mesmo tendo explicado para ele que não era o filho dele que tinha aparecido, mas era o diabo que tinha se personificado no filho dele para enganá-lo, mesmo assim, ele acreditou, infelizmente. Ele não quis aceitar as verdades bíblicas. O interesse no paranormal está se tornando cada vez mais comum em indivíduos e empresas nos Estados Unidos, que afirmam ser caçadores de sobrenaturais. Videntes, sessões espíritas, cartas e tarôs, sessões mediúnicas, são cada vez mais considerados comuns. Agora, e qual a intenção do inimigo com relação a isso? Isso é para fazer com que as pessoas acreditem que isto é verdade, que isso procede da aprovação divina, mas não é. E isso é para fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais da verdade da palavra de Deus e não busca a palavra de Deus e vai buscar soluções, orientações a esses tipos de coisas que não traz salvação e solução. E com isso, o inimigo, o diabo, ele está conseguindo levar multidões para a perdição com ele. Veja aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, qual vai ser o final dele. E assim ele vai levar milhares com ele. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo, o sedutor, quer dizer, o enganador deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O fim dele, ele sabe que é o fogo, ele vai ser exterminado, consumido para todo sempre, e assim vai levar milhões com ele. O apelo de Jesus para mim e para você está lá em João, capítulo 8, verso 32, e fala o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então Jesus, ele quer nos libertar do medo, das dúvidas, dos traumas, das angústias. Ele quer nos oferecer a vida eterna. Ele quer nos trazer o conforto, a paz. Ele quer nos dar salvação. Qual é a tua decisão? A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que Deus te abençoe, que você toma a tua decisão.